Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Profa. Selma, estou de volta. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu quero só dizer que eu sou tradutora, intérprete, moro nos Estados Unidos há 22 anos, sou casada com um americano, por aí afora. Estamos aqui de volta para ajudar os brasileiros a aprenderem algumas dicas de inglês ou melhorarem o inglês. Aí de vez em quando a gente vai fazer correção de pronúncia ou então dicas de palavras, expressões, diferença entre termos. Então vamos começar? A primeira palavra que eu gostaria de oferecer para vocês, porque a gente tem falado muito em quarentena, né, em português, então eu gostaria de dizer que o termo quarantine, que é muito parecido, também pode ser usado como substantivo. Por exemplo, você pode falar assim: estou em quarentena, I'm in quarantine, como substantivo. Ou você também pode usar como verbo. Por exemplo, o fulano teve que fazer quarentena no mês passado. Então você pode falar: John had to quarantine last month. O John teve que fazer quarentena no mês passado. Eu queria aproveitar e fazer uma correção para quem não está usando o termo corretamente. A gente tem feito muita comparação entre trabalho presencial ou online e tal. E é um termo legal, né? Falar presencial em português. Mas em inglês, apesar de parecer que esse termo existe, né? Que eu tenho ouvido presential, tal, ele não existe. Então não vamos falar que você vai ter uma sessão presential em inglês, que não vai dar certo, ok? Então o que você tem que falar é em pessoa, né? In person. Ou também você teria a opção de usar face to face. Então assim, face é rosto, e aí você pode usar face a face, entendeu? E aí seria em pessoa. A gente faz sessões presenciais. Our work is going to be face to face, or our work is going to be in person, and not online, e não online, ok? Quando vocês estiverem falando um número, telefone, seja lá o que for, em inglês, e estiverem falando zero, vocês podem falar zero, né? Então, bem parecido com zero. Ou então vocês podem falar o zero como se fosse O, como se fosse a letra O. Assim como a gente faz uma coisa parecida com o 6, né? Que a gente fala em português, a gente fala meia. 606, coisa assim. Então, em inglês seria 606. Outra dica que eu queria dar para vocês: quando alguém faz algum favor a você, tal, e você, né, já aprendeu a falar o thank you, que é o obrigado, você pode também falar uma frase que ela é bem elegante para falar em inglês, que é o I appreciate it, tá? Eu tô apreciando esse seu gesto. E muita gente às vezes até fala I appreciate it, thank you, né? Então assim, vamos tentar usar isso de vez em quando para não ficar só no thank you, thank you, thank you. E é uma maneira bem assim legal de falar, bem educada. E outra correção que eu queria fazer para quem não aprendeu é que quando alguém te chama, fulano, né? A gente fala em português, tô indo. Então, quando a gente faz a tradução direta, né, para o inglês, aí a gente acaba fazendo a tradução do ir, que é o go, e aí você fala assim, I'm going. Mas não é assim que o americano vai falar. Ele vai falar I'm coming, que é usando o verbo come, que é de vir. Então, quando alguém te chamar, Ei, Selma, daí você vai falar assim, I'm coming. Ou eu vou falar assim, I'm coming. Eu queria também explicar para vocês que quando vocês estiverem falando que alguma coisa é importante para vocês, aí vocês vão ter que falar assim, aquele livro é importante para mim. Então você vai falar assim, that book is important to me, ok? E não that book is important for me.
Eu ouço muito isso de brasileiros porque a tradução é a mesma, né? To é for, para, quer dizer, to é para, for é para também, então fica um pouquinho difícil de fazer a distinção. Ali mais pra frente eu vou acabar, em outra aula, vou explicar direitinho a diferença de to e for. Mas quando você estiver falando, usando a palavra importante, então o que você tem que falar é o to. Então você vai falar assim, this is important to me, isso é importante para mim, ok? Outra diferença que eu queria passar é a diferença entre farther com A e further com U. Então, farther, na verdade, ele deriva da palavra far, que significa distante. Então, se você quer dizer que alguma coisa é mais distante, por exemplo, a sua casa fica mais distante que a minha. Então, você vai falar assim, your house is farther away than mine. Que outro exemplo que eu podia falar? Você fala assim, não, você precisa ir um pouquinho mais distante. Então, você fala assim, you have to go a little farther. É um pouco mais ali na frente, mais pra frente, mais distante. Agora, se você estiver falando de intensidade, por exemplo, se estiver explicando alguma coisa, vou tentar te explicar com mais profundidade. I'm going to try to explain a little further, ok? Aí, nesse caso, é com U. Vocês podem escutar, sim, em inglês, as pessoas falarem o farther ou further sem fazer distinção de um e outro. Mas, na verdade, são duas palavras que significam duas coisas diferentes. Então, não vamos incidir no mesmo erro até de alguns americanos. Última coisa que eu gostaria de ensinar para vocês é uma expressão, né? Se você não der duro, você não vai colher os frutos. Então, a expressão que a gente usa é essa aqui. No pain, no gain. Ou seja, pain significa dor. Gain significa ganhar. Se você não tiver dor, não vai ganhar nada. Então, significa que você precisa se empenhar para poder colher os frutos. Vamos praticar, gente. No pain, no gain. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Se gostaram, por favor, dê uma curtidinha e, se puderem, também assinem o meu canal. E aí a gente se vê amanhã, ok? Bye, bye!